Lembrando, hoje, 20 de março do ano de 2019, estamos nos reunindo em torno do tema Esperança em Cristo. É o 15º estudo das cartas de Paulo. Boa noite para você que está chegando agora. Eu sou o Carlos Alberto Braga, o Beto, aqui de Belo Horizonte, trabalhador da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, fundada por nós, junto com amigos, desde o ano de 2008. Milito no movimento espírita desde o ano de 1987, quando iniciei frequentando o Grupo Sheila, Centro-Oriente, casa que eu considero a casa do meu coração, junto com todas as outras que eu tive a oportunidade de trabalhar. Assim, nós vamos fazer a leitura agora sem delongas. Vamos lá. Estamos trabalhando, queridos companheiros, com a carta de Paulo aos Romanos. E nós estamos especificamente no 15º capítulo. E vamos fazer a leitura a partir do verso 1. Vamos lá. Primeiro versículo. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Até aqui nós fomos na última semana. Agora vamos para os versículos de hoje, até o 13º. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Continuando. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, como seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo, o Espírito de verdade. E aqui nós ficamos. O nosso desafio hoje, a partir desse verso 8º, que eu vou reler, digo, pois,
que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse promessas feitas aos pais. Vamos lá. Então a gente observa que esse verso 8, ele traz uma palavra-chave para que a gente possa iniciar a nossa conversa. E essa palavra é a circuncisão. O que vem a ser a circuncisão? Para quem se interessar pelo estudo com mais aprofundamento, eu sugiro que adentrem na história. Mas aqui, só para nos dar uma ideia sobre o que vem a ser circuncisão, nós vamos trabalhar aqui, eu vou confiar hoje no Wikipedia, que não é tão confiável. Mas, só para a gente ter aqui um norte. A circuncisão masculina é a remoção do prepúcio do pênis humano. No procedimento mais comum, o prepúcio é aberto, as aderências removidas e a pele separada da glande. Posteriormente é colocado um grampo próprio para estabilizar o pênis e a pele do prepúcio é cortada. O procedimento também pode ser realizado sem instrumento próprio. E aí vem alguns detalhamentos que não vêm ao caso. Nós vamos aqui abordar o aspecto histórico, a origem e fatores culturais e religiosos. Em algumas culturas, a circuncisão no início da puberdade é rito de passagem masculino que marca, ou originalmente marcava a maioridade, e manteve-se como tradição cultural atualmente desvinculada de aspectos sociais e jurídicos, como na Turquia e povos do Nordeste da África. Pois bem, aqui vai ter mais alguns detalhes que não nos interessam no estudo. Vamos à questão da cultura judaica. Embora alguns acreditem que os hebreus tenham assimilado a prática da circuncisão dos egípcios, não há sinais consistentes que apoiem essa teoria. O mais provável é que os próprios hebreus tenham, em suas raízes mais remotas da época patriarcal, inserido tal prática em seus costumes, de maneira independente a quaisquer outros povos, mantendo a tradição em suas práticas religiosas até a presente época. No antigo Israel, a circuncisão tinha de ser realizada no 8º dia do nascimento. Tem o sentido de um sinal da aliança entre Deus e Abraão e seus descendentes e de um rito de inserção no povo eleito. Ou seja, quem fosse começar a participar do povo eleito, teria que passar por esse rito. Deus terá tornado obrigatória a prática da circuncisão masculina para Abraão, 1 ano antes de nascer Isaque. Todos os homens da casa de Abraão, tanto seus descendentes como dependentes, estavam incluídos, e todos os escravos receberam em si este, abre aspas, sinal do pacto, com o qual entregavam a Deus a sua aliança de carne, que na verdade é o anel prepúcial, mostrando a reciprocidade desse ato de fé no corpo. Quem quiser procurar, vocês vão encontrar detalhes no livro Levítico. A circuncisão torna-se um requisito obrigatório na lei dada a Moisés. Citação de Levítico 12, 2, 3. Isto era tão importante que mesmo que o 8º dia calhasse no sabá, que é o dia da consagração, da oração da semana, a circuncisão teria de se realizar. No 1º século da era cristã, era costume social entre os judeus dar nome ao recém-nascido do sexo masculino no momento da circuncisão. Mas
Os profetas do Antigo Testamento mostravam que mais importante do que a circuncisão literal é a circuncisão figurativa, ou circuncisão do coração. Vocês vão encontrar essa citação em Deuteronômio 10:17 e 36, Jeremias 4:4 e Jeremias 9:25. Aos judeus insensíveis às palavras dos profetas, chama-se figurativamente. Jeremias 6:10, Atos 7:51. Eu acho que por aqui ainda vem aqui tem um processo, uma abordagem aqui interessante. A circuncisão de Jesus, de acordo com a Bíblia, completados os 8 dias que determinam a tradição judaica, Jesus Cristo foi apresentado ao templo de Jerusalém por sua família para ser circuncidado, quando então foi abençoado por Simeão e Ana. O prepúcio, aí vem aqui a mística, retirado de Jesus é conhecido como o prepúcio sagrado, considerado uma relíquia, e aí vem todo aquele processo que não nos importa tanto. Pois bem, vamos agora retornar ao texto que estamos enfocando. Então, se vocês me permitem, vou novamente colocar o verso 8. Paulo diz aos Romanos: digo, pois, que Jesus Cristo foi o ministro, é a autoridade da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse promessas feitas aos pais. Paulo está dizendo que Jesus, como o líder máximo, o Cristo, o Espírito mais puro que esteve na terra, passou por esse processo da circuncisão a representar um pacto com Deus. E, inclusive, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Quais são as promessas? De que ele viria como enviado de Deus para guiar o povo hebreu na sua destinação espiritual. Pois bem, essa discussão da circuncisão, nós vamos verificar que para os profetas o valor era figurativo, enquanto a ortodoxia não aceitava esta abertura, esta teoria proposta pelos profetas, que na verdade são médiuns inspirados, que foram aqueles que tiveram um papel muito importante em todo o processo da evolução do povo hebreu, conforme o Antigo Testamento define para nós. Muito interessante, porque Jesus, ele vem encarnando no povo hebreu para efetivamente desenvolver a mensagem que foi iniciada pelos patriarcas, que na verdade foram espíritos enviados por ele mesmo, Jesus. Portanto, ele se baseia em toda a estrutura que Moisés sintetizou nos 10 mandamentos. Em doutrina espírita, nós vamos, estudando a teoria moral proposta pelo Espiritismo, tê-la como fundamento a mensagem do Cristo. E o Cristo, repito, se fundamentou no que Moisés trouxe. Kardec, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensina que Jesus veio dar desenvolvimento, cumprimento, vivência ao que Moisés trouxe. Por isso, Kardec intitulou o primeiro capítulo do Evangelho como Não vim destruir a lei, apoiado nas palavras do próprio Messias, do próprio Cordeiro, do próprio Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, quando afirmara: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Pois bem, dentro dessa discussão
da necessidade da circuncisão, nós vamos ter um momento na história do cristianismo singular. Aconteceu um debate na Casa do Caminho entre os cristãos continuadores da mensagem de Jesus. No caso, os apóstolos. E nós vamos encontrar um desenvolvimento deste debate pelo Espírito Emmanuel, que do mundo espiritual, das tradições, das pesquisas que ele participou, através da mediunidade de Chico Xavier, ele nos oferece esse momento histórico com detalhamento na obra Astro. A obra Astro, Paulo e Estevão, considerada pelos entendidos, dentre de mais de 400 livros que foram publicados através do médium Chico Xavier, Paulo e Estevão é esta obra monumental, Astro. Portanto, todas as outras giram em torno desse conteúdo magnânimo, que por informações já sabemos que foi uma obra ditada, no caso, o Espírito Emmanuel, mas seguindo a orientação do próprio convertido de Damasco, o ex-rabino Saulo, Paulo, e em parceria com Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Portanto, olha que legal, Emmanuel nos oferece um manancial de informações que nos auxilia um pouco nesta reflexão sobre a circuncisão do Cristo. Por quê? Quando Paulo se converte ao cristianismo, ele, que era um doutor da lei, um fariseu, ele vai viver uma grande transformação. E ele se aproxima da essência dos ensinamentos de Jesus através, primeiro, da sua experiência pessoal. Quando teve a oportunidade de ser visitado por Jesus à porta de Damasco, como todos nós conhecemos. E ele, que foi preparado desde a infância para se tornar um rígido, uma autoridade no que remonta ao cuidado com o Pentateuco mosaico, com a Torá, envolvido em todas as práticas ritualísticas ortodoxas do judaísmo, quando ele se toca, então, e abre os olhos para uma nova realidade espiritual, ele constata pela sua autoridade espiritual, e aí já não era mais aqui, nessa alusão, autoridade como um religioso tradicional. Eu me refiro à sua bagagem de outras vidas, porque Paulo foi um espírito enviado por Jesus, escolhido a dedo. Por isso é que o mestre afirma que ele, Paulo, era o vaso escolhido e se torna, com o passar do tempo, o campeão da divulgação do Evangelho. Então nós podemos dizer que depois que Jesus desencarna, nós podemos falar do cristianismo antes e depois de Paulo. Paulo foi um divisor de águas em função do trabalho que ele realizou junto à comunidade dos gentios. E aí a gente vai falar um pouco mais à frente. Paulo viajou por mais de 20 mil quilômetros, a pé, barco, com animais, de sol a sol, naquele mundo primitivo, para visitar as comunidades cristãs e abrir núcleos de estudo e prática da mensagem de Jesus. Sem contar
o trabalho das cartas, que, diga-se de passagem, é o objeto do nosso trabalho, estudar as cartas de Paulo. Pois bem, que na verdade, até fazendo uma menção honrosa ao livro Paulo e Estevão, as cartas, na verdade, não são cartas de Paulo, são cartas do Cristo. Paulo era inspirado, Paulo era, vamos dizer assim, ele entrava em contato direto com Jesus, que ditava as cartas, seja através dele mesmo, como através de médiuns que trabalhavam junto com Paulo, o que inclusive explica o porquê do estilo das escritas de cada carta ser diferente, né? ter um desenvolvimento próprio, o que gerou muitas dúvidas por parte dos teólogos ao longo dos tempos, aonde se discute inclusive a autoria das cartas de Paulo aos Hebreus, porque é a carta mais diferente, não é, que tem um estilo mais robusto. Então, em nível espiritual, nós podemos subentender, e aqui eu não estou fazendo nenhuma afirmativa, porque afirmar sem provas é temerário. Eu vejo alguns amigos espíritas até chegando a definir com convicção que a carta de Paulo aos Hebreus foi escrita por ele mesmo. Mas, se não foi, era alguém que estava do lado dele que tinha muita competência. Mas não importa, o que vale para nós é o conteúdo, como os espíritos definiram para Allan Kardec. O mais importante não são as assinaturas das mensagens, mas efetivamente o conteúdo moral que estas mensagens que vêm do mundo espiritual promove para os estudantes que somos nós, que encontramos-nos nesse processo do aprendizado. Portanto, voltando, quando Paulo se aproxima do cristianismo, ele percebe a beleza da mensagem do Cristo, a essência, a simplicidade, o projeto de vida de Jesus, a aplicação de todos os princípios que Paulo conhecia intelectualmente. E Jesus era aquele que punha em prática com muita autoridade espiritual, dentro do terreno do amor, da sabedoria, e não dos discursos acadêmicos, né, ou intelectuais da época, e não em definições de regras para o comportamento do outro, sem operacionalizar em bases de um exemplo que liberta, que auxilia, que promove e que pacifica. Então, nós vamos compreendendo em Paulo, quando ele vai entrar nesta discussão na Casa do Caminho sobre a necessidade dos cristãos serem circuncisados ou não, Paulo, percebendo que a circuncisão era uma questão, era um rito que não tinha a ver com a proposta do Cristo, que era do evangelho de dentro para fora, ele encontrou resistências e, ao mesmo tempo, muitas dúvidas. E essas resistências, elas foram fomentadas principalmente por aqueles cristãos que eram mais ortodoxos, que estavam mais presos à letra, como o apóstolo Tiago. Então, Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, descreve como que foi aqueles acontecimentos em que favoreceram para uma discussão. E inclusive, esse debate foi muito acalorado na época. E nós vamos encontrar no livro Paulo e Estevão este momento detalhado e trazendo para a gente um movimento muito especial, porque em meio a esses embates, a polêmica, não é? Os cristãos, eles percebendo que o evangelho não poderia ficar circunscrito à igreja de Jerusalém, e essa ideia ficou muito clara, principalmente para Barnabé, que foi um apóstolo do Senhor também, e inclusive parceiro
amigo de Paulo de Tarso, eles percebem que o ambiente de Jerusalém, ele era um ambiente que asfixiava a proposta do Evangelho. E que era necessário dar um caráter universalista, ou seja, fazer um proselitismo, sair divulgando a mensagem. E é muito interessante porque essa discussão ela se baseou em cima do divulgar a mensagem para os gentios, aqueles que não eram judeus, né? As outras gentes. E isso criou algumas dúvidas, estabeleceu algumas dificuldades de entendimento, porque os gentios não eram bem aceitos. Então, Emmanuel narra que numa reunião que envolveu essa discussão da circuncisão e também do trabalho junto aos gentios, Emmanuel narra que os discípulos estavam num movimento de muita intolerância e preconceito para com os gentios. Então, na página 419 do livro Paulo e Estevão, na edição que está nas minhas mãos, deixa eu ver se eu encontro rapidamente aqui. Eu posto para vocês, porque para não perder tempo, 4ª edição especial da Federação Espírita Brasileira. Observem bem, no debate, alguns cristãos daquela assembleia ponderaram que os gentios, eles, na verdade, eram considerados como um gado, o gado do povo de Deus, porque eles eram bárbaros, e esses bárbaros, o que importava era submetê-los à força, a fim de serem empregados nos trabalhos mais pesados dos escolhidos. Alguns discutiam temas fúteis. Naquelas assembleias, entrava-se em polêmica sobre a questão da alimentação de carnes tidas como impuras. Eles discutiam questões da ablução das mãos, ou seja, lavar as mãos, que era uma prática que caracterizava a purificação externa. Enfim, muitos preconceitos dentro de um plano de muita ignorância por parte daqueles companheiros que foram escolhidos por Jesus para levar à frente a proposta, mas que estavam ainda subordinados excessivamente às leis de Moisés. E aí, em meio a essas discussões, a que se tornou a mais elementar foi exatamente essa da circuncisão. Se deveria os cristãos serem ou não circuncisados. E Tiago, que estava bem radicado ao judaísmo e que tinha um objetivo de proteger a casa do caminho, e por isso ele fazia política junto aos fariseus, ele tentava, de alguma sorte, fazer articulações, conciliações de interesses para que os judeus, os fariseus, não interferissem ou pudessem até fechar o trabalho da Casa do Caminho. E Paulo de Tarso, quando percebe esses conchaves, essas posturas, ele radicaliza e começa a bater de frente com Tiago. E o ponto que ficou como o ponto mais importante dessa divergência, repito, ficou em torno então da circuncisão. E aí, Emmanuel, olha que legal, Emmanuel narra que em meio a estas discussões acaloradas, diga-se de passagem, depois de acompanhar pacientemente e com bondade no coração, nós vamos encontrar a figura do apóstolo Pedro, que
entra em cena para tentar resolver aquelas polêmicas. E aí, se vocês me permitem, eu vou ler o que Emmanuel trouxe para nós do mundo espiritual em torno da fala de Pedro, que eu tenho para mim que ela se torna muito especial dentro dos planos da fraternidade, da colaboração, do entendimento, da pacificação. Pedro diz assim, e diga-se de passagem, nós encontramos referência no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no verso 7 a 11. Ele diz assim: irmãos, começou Pedro enérgico e sereno, bem sabeis que de há muito Deus nos elegeu para que os gentios ouvissem as verdades do Evangelho e crescem no seu reino. O Pai, que conhece os corações, deu aos circuncisos e aos incircuncisos a palavra do Espírito Santo. Espírito Santo que representa um colegiado de espíritos que operam em nome do Espírito de verdade, que é Jesus. Então, o Pai conhece os corações de todos e deu, tanto aos judeus quanto aos gentios, a palavra da verdade. No dia glorioso do Pentecoste, as vozes falaram na praça pública de Jerusalém, para os filhos de Israel e dos pagãos, os gentios. Manifestações mediúnicas, conforme a gente conhece na história. O Todo-Poderoso determinou que as verdades fossem anunciadas indistintamente. Jesus afirmou que os cooperadores do reino chegariam do Oriente e do Ocidente. Não compreendo tantas controvérsias quando a situação é tão clara aos nossos olhos. O Mestre exemplificou a necessidade de harmonização constante. Palestrava com os doutores do templo, frequentava a casa dos publicanos, tinha expressão de bom ânimo para todos os que se baldavam de esperança. Aceitou o derradeiro suplício entre os ladrões. Por que motivo devemos guardar uma pretensão de isolamento daqueles que experimentam a necessidade maior? Outro argumento que não deveremos esquecer é o da chegada do Evangelho ao mundo, quando já possuímos a lei. Se o Mestre nolo trouxe, amorosamente, com os mais pesados sacrifícios, seria justo enclausurarmos-nos nas tradições convencionais, esquecendo o campo de trabalho? Não. Mandou o Cristo que pregássemos a boa nova a todas as nações? Claro que não podemos desprezar o patrimônio dos israelitas. Temos de amar nos filhos da lei, que somos nós, a expressão de profundos sofrimentos e de elevadas experiências que nos chegam ao coração através de quantos precederam o Cristo. Na tarefa milenária de preservar a fé no Deus único. Mas esse reconhecimento deve inclinar nossa alma para o esforço na redenção
de todas as criaturas. Abandonar o gentio à própria sorte seria criar duro cativeiro, ao invés de praticar aquele amor que apaga todos os pecados. É pelo fato de muito compreendermos os judeus e de muito estimarmos os preceitos divinos que precisamos estabelecer a melhor fraternidade com o gentio, convertendo-o em elemento de frutificação divina. Cremos que Deus nos purifica o coração pela fé e não pelas ordenanças do mundo. Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho, que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que, intimamente, não podemos suportar? Suponho, então, que a circuncisão não deva constituir um ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio que só nos salvaremos pelo fator divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. Narra Emmanuel que a palavra do apóstolo caíra na fervura das opiniões como um forte jato de água fria. Paulo estava irradiante, ao passo que Tiago não conseguia ocultar o desapontamento. A exortação do ex-pescador dava margem a numerosas interpretações. Se falava no respeito amoroso aos judeus, referia-se também a um jugo que não podia suportar. Ninguém, todavia, ousou negar-lhe a prudência e o bom senso indubitáveis. Terminada a oração, Pedro rogou a Paulo falasse de suas impressões pessoais a respeito do gentio. Mas, esperançado, o ex-rabino tomou a palavra pela primeira vez no conselho da Casa do Caminho entre os apóstolos e, convidando Barnabé ao comentário geral, ambos apelaram para que a Assembleia concedesse a necessária independência aos pagãos no que se referia à circuncisão. Havia em tudo agora uma nota de satisfação geral. As observações de Pedro calaram fundo em todos os corações, em todos os companheiros. Foi então que Tiago tomou a palavra e, vendo-se quase só no seu ponto de vista, esclareceu que Simão fora muito bem inspirado no seu apelo. Mas, contudo, todavia, pediu 3 emendas para que a situação ficasse bem esclarecida. Os pagãos ficariam isentos da circuncisão. Tudo bem. Mas deviam assumir o compromisso de fugir da idolatria. Os ídolos, os deuses, e hoje em dia adequado aos mitos, às projeções, à fama. E evitar a luxúria. Hoje em dia, o sexismo. E abster-se das carnes de animais sufocados. A gente sabe que até hoje na cultura judaica tradicional não se come carne de porco e outros. A definir um símbolo quanto às vinculações com as coisas rasteiras, materiais. Esse é o símbolo. Nos dias atuais,
a adequação ao consumismo. Egoísmo, orgulho, sexismo, vulgaridade, consumismo. Paulo não teve o que dizer. A Assembleia aprovou as emendas. Mais à frente, Pedro pondera com Paulo que isso não ia alterar. O importante é que os pagãos, os gentios, seriam considerados. Paulo e Barnabé teriam o apoio para que eles pudessem sair para levar a palavra para os gentios. E, quanto a estas emendas, a alertiva para que haja cuidado, prudência, não iria alterar. Com isso, Paulo apazigou-se, Bernabé compreendeu, Tiago se ajustou e todos partiram em busca de suas tarefas. No final da obra, Paulo e Estevão, que nós convidamos vocês para não só ler, mas para estudar, nós vamos nos deparar com um momento crítico do cristianismo. E lá na frente, Paulo, dialogando com Tiago, os dois perceberam a importância deste acontecimento e que a tolerância, em função de um diálogo inclusivo, foi muito favorável para manter a unidade dos cristãos. A definir para nós que o debate respeitoso, fraterno, ele define para nós um ambiente espetacular de evolução. À luz do cristianismo, devemos sempre caminhar em busca da conciliação. Podemos divergir de ideias, e é saudável que haja oposições, mas com Jesus jamais devemos divergir das pessoas. É diferente. Sermos respeitosos. No mundo atual em que tudo pode, que as pessoas julgam sempre ter razão, aonde o ambiente da internet favorece para que pessoas se manifestem desrespeitosamente ou covardemente, e eu costumo dizer que atrás da câmera tem muita gente que vira leão, mas no olho são gatinhos. Não estamos aqui fomentando que gatinho se torne leão no debate olho no olho, não é isso, é símbolo apenas. Nós temos que verificar que os instrumentos são favoráveis para o nosso crescimento, mas nós precisamos de aprender a usá-los. Quando tiveres que discutir um assunto grave, você não vai fazer pelo telefone ou pelo e-mail, a não ser que você esteja num outro hemisfério. Nós precisamos de aprender a valorizar as oportunidades, e assuntos graves precisam de uma ambiência de interação, para que a gente possa dialogar. O Espiritismo veio dialogar. O Espiritismo veio propor para todos nós um momento muito importante. Por isso que Allan Kardec, observemos esse detalhe. Allan Kardec, no livro A Gênese, ele nos mostra a importância do livre-arbítrio. Ele aponta para nós de uma forma muito clara as consequências das nossas escolhas.
E que nós vamos crescendo a partir destas escolhas e do amor ao dever. O dever que efetivamente cumprido, realizado, é que vai nos trazer paz. Tudo isso, amigos, para que a gente possa compreender por que Jesus, na verdade, foi o ministro da circuncisão. Se a circuncisão simbolicamente representa um pacto com Deus, Jesus, na verdade, é a própria circuncisão. E estas promessas foram feitas para os pais. Essas promessas, elas foram feitas para nós como indivíduos, por aqueles mais sábios, por aqueles espíritos com mais condições de entendimento. E por isso nós nos responsabilizamos, por isso nós planejamos a reencarnação. E agora, nós estamos entrando no momento em que estamos sendo convidados para confirmar, conforme o texto nos sugere, para que a gente possa confirmar a causa que nós abraçamos, a verdade de Deus. Nos comprometemos em evoluir em razão e em sentimentos. Estamos na Terra e o momento é favorável para tal. O texto fala para nós sobre os gentios. Os cristãos saíram para semear o Evangelho para todas as gentes. A definir que os judeus, conforme o texto, conforme a narrativa do apóstolo Pedro, os judeus já tinham as leis, os gentios não as possuíam. Jesus veio trazer o Evangelho para dar um toque de classe. O em verdade vos digo. Ou seja, uma laçada muito além daquele momento de aprendizado que a lei necessita de ser desenvolvida. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então o Antigo Testamento, ele é um código oculto para a ciência, para o religioso, é um código oculto, aonde nós queremos compreender o início e o fim. Está no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar ali o disse Deus haja luz, a ciência que busca esclarecer, ou a religião que dinamiza a fé da crença, do acreditar. Os homens da ciência, se eles não acreditarem no impossível, eles não vão em busca. Se não houver a curiosidade, não haverá motivação para escavar ou para separar, para acelerar e criar explosões atômicas, lidar com energias cada vez mais sutis, desenvolvendo tecnologia. É necessária a motivação, é imprescindível a curiosidade e a crença em novas descobertas. É a ciência da vida. Então todos os povos, como todos os arquétipos, toda a nossa estrutura mental precisa disso. São aspectos que vão definir o quê? Esperança. Que falam para nós do que também? Misericórdia. A misericórdia para todos, para judeus e para gentios. Que fala para nós ainda sobre a alegria da conquista, do cuidado, do remédio, da mesa com o alimento,
seja o alimento físico ou o alimento filosófico, espiritual, é um processo de celebração. Nós estamos aqui descobrindo uma raiz, a raiz em Jessé, a força, a âncora que vai reger os destinos da humanidade. Os gentios esperam, como os judeus também esperam. Deus é esperança. Deus nos enche de gozo e paz na crença na vida. Acreditar que é possível, que vamos vencer limites. Isso é fundamental para todos nós, esse momento de tantos desafios na Terra. Oh, meu querido amigo, minha querida irmã, como nós podemos agradecer agora por esse momento que nós reservamos para ligar o computador, para ver o que está acontecendo, e nós podemos agora estar nos encontrando, ou encontrando uma resposta, uma mensagem espiritual que te visita, que me visita, porque estamos sendo envolvidos pelo Espírito de verdade, como em Pentecostes, que fomenta o fenômeno do amor, da comunicação entre os mundos, da aproximação nossa com espíritos mais elevados, em Jesus, nos apóstolos, com Kardec, com todos os espíritos protetores, guias, ou se você prefere, anjos, guardiões, que nos acompanham diuturnamente, esperançosos, que nós voltemos a ter esperanças, que nós voltemos a animar o desejo de melhora, tendo bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, afirmara Jesus. Tende esperança. Paulo de Tarso, quando endereça essa carta para os romanos, ele estava falando para uma comunidade sofrida. E ele estava dizendo, tenham forças. A mensagem é para a vida eterna. A vida na terra é muito curta. A existência na terra é um livro que nós estamos escrevendo. Nos faz lembrar Emmanuel. A existência na terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia uma página. Cada hora um momento de afirmação. Não menosprezeis o ensejo de criar uma epopeia de trabalho. As boas obras são frases de luz que endereças à humanidade inteira. Emmanuel, numa mensagem intitulada Teu Livro. Isso é maravilhoso. Os Espíritos estão nos projetando para um instante fantástico, meu amigo. Não pense que a sua vida está ruim, não. Hoje eu falei para uma amiga da nossa equipe da FIAC, que está nos escutando agora, trabalhando conosco, na técnica. Ela disse, ô Beto, como a reunião mediúnica segunda-feira foi difícil, não é? Como a gente está sofrendo os impactos, como nós lidamos com os espíritos sofredores fora do centro, porque eles nos acompanham, como é difícil viver sob pressão. Aí eu disse para ela, minha irmã, você está dizendo isso aqui, eu acabei de enxugar algumas lágrimas. Eu acabei de chorar aqui na minha solidão. Porque eu sou frágil como você. Nós somos seres humanos. Mas que bom que você me procurou, porque só de estar falando para você que eu chorei, eu já melhorei. Só de falar para você que está difícil para todo mundo, eu já me consolei. Porque nós precisamos, vez por outra, de uma injeção de ânimo. Nós precisamos, num determinado momento, lembrar que Jesus está conosco. E o semelhante, o amigo, o próximo, ele nos faz relembrar do Mestre do sacrifício supremo e da amizade incondicional. Ele é o excelso amigo de todos nós. Ele é o amigo
dos momentos mais aflitivos, dos momentos mais rudes. Ele não nos abandona. Ele não esquece. Ele é aquela força que está dentro de nós e que, vez por outra, precisa apenas de um toque, de uma inspiração, que vem pelo um perfume, pela música, pela poesia, ou pelo conselho, pelo ombro, pela mão, que nos auxilia a soerguer. São os benfeitores da vida maior. Por isso, amigos, confiemos em Deus. Emmanuel, no livro Alma e Coração, na lição 60, diz assim: não percas a esperança, por pior a situação em que te vejas, e jamais condenes alguém que se haja ambarafustado no labirinto da provação. O momento mais áspero de um problema pode ser aquele em que se lhe descobre a solução. E em casos numerosos, a pessoa que te parece mais censurável no mais grave delito será talvez aquela que menos culpa carregue na trama do mal que as sombras entreteceram. De certo que haverá corrigenda para o erro nas trevas, pelos mecanismos da ordem, tanto quanto surgirá remédio para os enfermos pelos recursos da medicina. Observa, no entanto, o poder misericordioso de Deus nos menores distritos da natureza. A semente sufocada é a que te sustentará o celeiro. A pedra colocada em disciplina é o agente que te assegura firmeza na construção. Aflições e lágrimas são processos da vida, em que se te acrescem as energias, a fim de que sigas à frente na quitação dos compromissos esposados, para que se te ilumine os olhos no preciso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levanta-te para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, meu filho, minha filha, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações. Porque, se todo o bem te parece perdido, na face da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando do outro lado. Que Deus nos abençoe. Que o nosso Senhor Jesus esteja conosco, nos auxiliando para que não desistamos jamais. Neste momento, com a alma e coração agradecido, humildemente suplico aos benfeitores espirituais que envolvam os vossos lares, familiares,
amigos, adversários, que todos possam encontrar a inspiração nos momentos de escolha e de trabalho. E que amanhã seja um dia pródigo de novidades, de aprendizado e de renovação. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos dizendo: Ave Cristo, Ave Cristo. Até a próxima transmissão, amanhã, quinta-feira, com o estudo do Livro dos Espíritos, direto da casa de Kardec e Amélie Boudet. Contamos com a participação de vocês, a colaboração. Eu peço a vocês que dê um like no vídeo, um gostei, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês tragam pessoas para se inscreverem na Rede Amigo Espírita e também no nosso singelo espaço, esse canal que abrimos e que estamos trabalhando com tanto carinho, que é Gênesis, web canal. Muito obrigado a todos, uma boa noite, salve o Cristo, salve o Cristo.